A paz do Senhor a todos. A paz de Jesus Cristo a você que está em casa, em seu lar ou em qualquer lugar que em outro tempo estiver ouvindo essa mensagem, que Deus possa abençoar a sua vida. Quero primeiramente aqui fazer menção e justificar a ausência de nosso pastor-presidente, pastor Paulo Ignácio, que se estivesse aqui estaria nos ouvindo, né? E hoje está em Caxias do Sul ministrando a palavra do Senhor, e esse é o motivo pelo qual ele não está aqui conosco. Amém? Glória a Deus. Também quero fazer aqui menção a respeito dessa live, a respeito das redes sociais, a respeito daqueles que nos acompanham através das redes sociais. Você pode estar contribuindo para que essa mensagem, para que a nossa página, ela seja divulgada para os seus amigos, para todos aqueles que acompanham você através do Facebook, através do YouTube. Então eu convido você a se inscrever na página do Facebook, se inscrever também na página do YouTube, e ali você pode ativar o sininho, e cada vez então que nós iniciarmos uma transmissão ao vivo, você receberá uma notificação para que você acompanhe essa live, para que você acompanhe a palavra que será ministrada, os louvores, e tenho certeza que isso servirá de edificação para a tua vida. Não esquece de deixar o like lá, né? E cada vez que nós deixamos o nosso like, cada vez que nós compartilhamos, cada vez que nós nos inscrevemos numa página, o YouTube, o Facebook, as redes sociais, o Google, né, ele compreende que isso é um conteúdo relevante. Então, a nossa página, cada vez mais ela é publicada, cada vez mais ela aparece em evidência, as lives, cada culto, né? Quanto mais curtidas, quanto mais likes, isso se torna um conteúdo relevante para o entendimento do Google, né? E ele consegue, então, transmitir para que outras pessoas. Ah, Léo, mas por que isso? Porque assim você contribui para a evangelização. Amém? Glória a Deus. Aqui, à tua direita aí da tela, você tem o QR Code da Rádio Web AD Vacaria no Ar, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Você é direcionado lá para o Play Store, onde você pode então baixar o app, o aplicativo, né, da Rádio Web AD Vacaria no Ar, e estar acompanhando nossas programações. E quero falar aqui do programa Metanoia, que acontece todas as terças-feiras. Você, irmão, que está aqui no templo, que não tem esse costume de acompanhar o programa Metanoia, olha, tem sido uma bênção. Faça isso toda terça-feira, a partir das 21 horas, você pode acompanhar o programa Metanoia e também todas as programações que têm sido uma bênção. Glória a Deus. Vamos fazer leitura em um texto bíblico que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo 18 a 23. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 23. Diz a palavra do Senhor: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria.
Aprove a Deus, então, salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Pai, nós mais uma vez agradecemos a Ti e pedimos que a Tua boa mão, Senhor, venha estar sobre a nossa vida, que possamos transmitir, Pai, o Teu intento, a Tua palavra, e que o Senhor venha aparecer neste lugar, Pai, a Tua cruz, aleluia, Cristo crucificado, Pai, a loucura da pregação. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, e você pode sentar, glorificando a Deus e adorando o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, existem pelo menos 4 coisas que precisam ser vivenciadas pelos jovens. Quem tem nos acompanhado, quem acompanha nós, a mocidade aqui da AD Vacaria, sabe que eu sempre tenho falado isso, que existem pelo menos 4 coisas que devem ser vivenciadas pela mocidade, pelos jovens que amam a Deus, pelos jovens que buscam as coisas do céu, os jovens que estão pelejando na fé. Existem 4 coisas que precisam ser vivenciadas por nós. A primeira delas é o arrependimento. A primeira coisa que nós jovens, crentes, precisamos viver é o arrependimento. O arrependimento, ele vai produzir as outras 3 coisas dessas 4 que eu comentei com vocês. O arrependimento, ele vai produzir avivamento. Ou seja, o arrependimento vai nos conduzir a orar mais, o arrependimento vai nos conduzir a ler a Bíblia, a estar nos cultos, a evangelizar, a discipular, a amar a Deus, a buscar o batismo com o Espírito Santo, a buscar as coisas de Deus. Ou seja, o avivamento vai estar sobre a nossa vida. Então nós jovens precisamos de arrependimento. Precisamos estar em constante arrependimento. Por quê? Essa é uma fase da vida a qual nós temos escolhas a fazer, decisões a tomar, somos tentados, nos conduzir, a mocidade, os jovens, o adolescente, e é um momento que a gente precisa se arrepender. E quando um jovem compreende o arrependimento, um avivamento vem sobre a vida dele. Ele começa a orar mais, ele começa a buscar mais a Bíblia, ele começa a jejuar, ele começa a buscar o batismo com o Espírito Santo. Então nós precisamos de arrependimento, que vai gerar avivamento. E a terceira coisa é que nós precisamos de alegria no Espírito Santo. O jovem precisa da alegria do Espírito na sua vida. Eu preciso vir para a igreja com um sorriso no rosto. Eu preciso vir com essa alegria no meu coração, onde eu estiver, na escola, na rua, a alegria do Espírito Santo está na minha vida, porque eu sou um filho de Deus. Aleluia. E a quarta coisa que nós jovens crentes precisamos vivenciar na nossa caminhada de fé é trabalho, é serviço na casa do Senhor. O jovem precisa estar trabalhando para Jesus. Precisamos ocupar nossa mente no trabalho do Senhor, e assim não há espaço para que haja outras coisas tentando entrar na nossa mente, porque a nossa mente está ocupada com as coisas do céu, com as coisas do alto, o serviço na casa do Senhor. Arrependimento, avivamento, alegria no Espírito Santo e trabalho no Senhor. E como eu tenho pregado bastante sobre arrependimento, jovens? Quem nos escuta, eu sempre tenho falado isso, porque o arrependimento vai nos levar a nos avivar, o arrependimento vai nos levar à alegria no Espírito Santo, e vai nos levar a trabalhar mais para Jesus. É por isso que temos falado muito sobre arrependimento. Irmãos, e vejam como Deus é bom, como Deus é bom, irmãos, aleluia.
como Deus ele quer que a gente se arrependa, Ele quer que a gente se volte, porque o desejo de Deus é que a gente esteja em contato com Ele. O desejo de Deus é que a gente tenha um coração fervoroso, um coração flamejante no tempo da nossa mocidade. Aleluia. O tempo da mocidade é um tempo de gastar, como temos ouvido essa palavra, gastar a nossa vida. É um tempo de se empenhar, de colocar força nesse momento para viver os projetos de Deus na nossa vida. Aleluia. E como não viveremos isso, jovens? Quando olhamos para Deus, quando conhecemos a Deus, nós olhamos que Ele nos amou. Nós entendemos que Ele nos salvou. Ele entregou o seu Filho por nós. Cristo morreu na cruz para nos salvar. O Pai curou as nossas feridas. Você lembra de como você estava ferido? Você lembra o que Ele fez na tua vida? Como Ele curou as feridas da tua vida? Olha a bondade de Deus. E o Pai não nos deixou órfãos. O Pai, Ele nos deu o seu Espírito, aleluia, para nos consolar e para nos conduzir às coisas de Deus, aleluia. E sem falar na grande promessa que um dia Ele vai voltar, para buscar aqueles que amam a sua vinda, aleluia. Olha, eu quero falar da bondade de Deus nessa noite. E vejam, irmãos, que Ele não nos deixou sozinhos. Além do Pai nos dar o seu Espírito, além do Pai nos dar essa garantia que se o Espírito estiver em nós, se formos habitação do Espírito Santo, nós iremos para o céu, nós entraremos nas moradas celestiais. O Pai sabia que nós teríamos de travar batalhas aqui na terra. O Pai sabia que nós iríamos pelejar as guerras aqui no mundo espiritual. E como nós temos batalhas para enfrentar, irmãos. Jovens, como nós temos que pelejar no mundo espiritual, batalhar no mundo espiritual, através da oração, através da armadura que Deus nos deu. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, e eu quero que você abra a Bíblia, lá em Efésios, capítulo de número 6, Efésios 6, nós vamos ler esse texto que fala sobre a armadura de Deus e como Deus foi bom para a gente, porque Ele nos deu uma armadura. Olha só, o apóstolo Paulo vai dizer, lá no versículo 10, no demais, irmãos, fortalecei-vos em quem? No Senhor e na força do seu poder. E aí ele vai dizer no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar, diga, firmes, contra as astutas ciladas do diabo. Isso aí. Irmãos, Deus pela sua bondade, Ele nos deu armadura. Ele não deixou você sozinho. Ele sabia que você teria guerras para enfrentar, jovem. Ele sabia que você teria batalhas para enfrentar. Então agora Deus, Ele pensa, eu preciso dar para esse cara uma armadura. Ele não vai para a guerra sem nada. Ele não vai para a guerra no seco. Mas ele vai armado. Ele vai com uma armadura para a guerra, para pelejar no mundo espiritual. E entenda isso, essa palavra, ela é espiritual, essa armadura, ela é espiritual, porque o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta, a nossa batalha é contra os principados e as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Então o Pai sabia que nós teríamos guerras para enfrentar, e Ele nos deu a armadura, aleluia. E a armadura de Deus, o texto é claro, irmãos, nós repetimos isso,
A armadura de Deus, ela serve para nos dar resistência e firmeza. Diga, resistência e firmeza. A armadura de Deus, aqui de Efésios 6, ela nos dá resistência e firmeza para que a gente possa vencer o mundo espiritual, as guerras que são travadas. E aí, o texto vai dizer para nós que nós devemos cingir os lombos com a verdade, né, vestindo essa couraça da justiça. O texto vai continuar dizendo que é para nós vestir os sapatos, né, da prontidão para anunciar o evangelho da paz. Essa armadura consiste também em um capacete. A Bíblia diz que é o capacete da salvação. Quem veste esse capacete, ele veste o capacete da esperança. Nosso pastor ministrou isso. A esperança do quê? Da salvação. E por último, dessa armadura, o texto vai dizer para nós que também o Senhor nos dá a espada do Espírito. E por outro lado, e eu quero chegar no tema que eu quero ministrar nessa noite, olhando para Deus, pela sua bondade que nos dá uma armadura para nós vencer no dia mal, uma armadura para nós resistir, para nós ficar firmes, e Ele nos dá isso que nós citamos aqui. Por outro lado, Deus, Ele quer nos apresentar a sua arma. Você sabe qual é a arma de Deus? Esse é o tema que eu quero ministrar nessa noite, a arma de Deus. Aleluia. Deus, Ele quer nos apresentar a sua arma. Enquanto a armadura traz resistência para nós, enquanto a armadura de Deus traz firmeza na fé para nós, a arma de Deus nos mata. Olha só, enquanto a armadura traz resistência e firmeza, Deus, Ele quer utilizar a sua arma em nós. E a arma de Deus, ela nos mata. Aleluia. A arma de Deus, irmãos, ela foi um divisor de águas na humanidade. A arma de Deus, ela causou um dos maiores estragos no universo, um estrago bom, digamos assim, mas ela causou o maior estrago no universo, ela dividiu o tempo que nós conhecemos. E a arma de Deus, ela quer ser um divisor de águas na tua vida. Amém? Você quer ser atingido pela arma de Deus? Aleluia, se prepare porque Ele quer isso. Ele quer atingir você com a sua arma. Irmãos, a arma de Deus é a cruz. É por isso que nós cantamos nessa noite sobre cruz, nós falamos, é porque eu queria dizer que a arma de Deus é a cruz. Aleluia. Irmãos, a cruz, ela transformou a história da humanidade. Todos nós vivemos em um tempo onde é chamado de antes de Cristo e depois de Cristo. Até mesmo os ateus não podem contra essa verdade. Como ser ateu se eles vivem no ano de 2020 depois de Cristo? Eles têm que reconhecer que eles vivem no ano 2020, após a arma de Deus ter caído na terra. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Irmãos, para algumas pessoas, a cruz, ela está na parede. A cruz, para muitas pessoas, é um sinal de proteção. Ela está lá na parede, está em algum lugar da casa. Algumas pessoas não têm a cruz na parede, mas elas gostam de tatuar a cruz. Algumas pessoas tatuam a cruz, para não sei qual o motivo, né? Cada um tem o seu motivo para tatuar uma cruz, mas está ali, tatuada no corpo da pessoa. Muitas pessoas utilizam a cruz como um amuleto. Ela está no pescoço, não, a cruz está aqui, ó. A cruz me protege, nossa. Onde eu vou, a cruz está ali. A cruz me protege.
ela está no peito de algumas pessoas, como algum amuleto. A cruz, para aqueles que gostam de assistir os filmes de Hollywood, junto com alho, ela serve para espantar as criaturas que Hollywood criou. Então, lá nos filmes, a cruz e alho serve para espantar as criaturas do mal, digamos assim, que Hollywood tem criado. Mas, meu irmão, jovem que está aqui nessa noite, você que está me ouvindo aí nas redes sociais, a Bíblia disse no texto que nós lemos, que para nós, os crentes, os salvos, a cruz é o poder de Deus. A cruz é a arma de Deus, é o poder de Deus manifestado para a nossa vida. Você crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ei, e quem sabe você entendeu algumas coisas erradas sobre a cruz. E até mesmo a gente ouviu, muitas vezes, por causa até desse hino que a gente cantou, né? Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, né? Levar a cruz. Quando nós aceitamos o convite de Jesus para seguir a Ele, e eu quero que você olhe para o texto de Lucas, vamos olhar para a palavra de Deus, Lucas, capítulo de número 9, abra comigo a Bíblia em Lucas 9, Lucas 9, versículo 23, Lucas 9 e 23, Jesus ele está fazendo um convite, ele diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus, ele faz um convite para nós. Ele faz o convite para nós seguir a Ele. E agora Ele convida também nós a tomarmos a nossa cruz todos os dias e seguir Ele. Todas as vezes que uma pessoa aceita o chamado de Jesus, todas as vezes que uma pessoa quer morar no céu, quer aceitar as coisas de Deus, quer seguir a Jesus, quando ela se aproxima de Deus, quando ela entrega a sua vida para Jesus, sabe o que o Pai faz? O Pai recebe ela, assim como Ele recebeu você. O Pai recebe, vem filho, vem que eu te aceito, vem como você está tudo arrebentado mesmo, mas vem que eu vou cuidar de ti. Vem que eu vou te transformar, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida. Aleluia. O Pai nos recebe. Só que logo após nos receber, o que Ele faz? Ele pega uma cruz e Ele entrega para mim e para ti. Toda pessoa que aceita o convite de Jesus, agora Jesus, o Pai, Ele entrega uma cruz para essa pessoa. E Jesus disse, olha só, você tem que carregar ela, todos os dias. Só que existe um detalhe, irmãos. Essa cruz, ela está vazia. A cruz que o Pai entrega para nós, ela está vazia. E a cruz, é isso que quem sabe você entendeu errado. A cruz, ela não são os seus problemas. A cruz não são os seus fardos. Algumas pessoas chegam a dizer que a cruz é o marido. Umas pessoas chegam a dizer que a cruz é a mulher. Que a cruz são os filhos. Nossa, tem que carregar até quando essa cruz? Você entendeu errado. A cruz está vazia. E a cruz não são os seus problemas. A cruz não são os seus fardos. A cruz não é o teu marido, nem a tua esposa, nem os teus filhos. Aleluia. A cruz está vazia. Por quê? Nela alguém precisa ser crucificado. Você não entendeu?
A cruz está vazia. O Pai te deu ela. Por quê? Não é para você carregar os seus problemas, não é para você carregar nela os seus fardos, não, é para você carregar ela vazia. Porque nela alguém vai ser crucificado. Louvado é o nome do Senhor. O único propósito de Deus a nos dar uma cruz, a dar uma cruz para você, sabe qual que é? É para te matar. O único propósito de Deus em dar uma cruz para nós, sabe por que que é? Para que você morra nela. É difícil dar glória a Deus? Aleluia. Sabe por que que eu entendo isso? Porque o Pai, Ele quis matar o Filho dele na cruz. O Pai quis matar o Filho na cruz, aleluia. E assim como o Pai matou o Filho na cruz, Ele não poupou o Filho, Ele quer matar você também. Ele quer matar a mim na cruz, aleluia. E você vai entender o que eu estou falando, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, as pessoas, elas não querem a cruz. É difícil dar glória a Deus quando a gente fala de cruz e fala de morte. Sabe por quê? Porque o ser humano tem dificuldade com a perda. O ser humano tem dificuldade com a morte. O ser humano não gosta de perder. E quando ele sofre uma derrota, tem alguns que dizem até ganhei uma derrota. Porque o ser humano não gosta de perder. Ele não gosta de perder. Aleluia. Mas lá em Lucas, olha Lucas 9, eu quero que você abra a palavra de Deus. Lucas 9 e versículo 24. Lucas 9 e 24. Olha o que a palavra de Deus vai dizer para nós. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, o que tem que acontecer? Perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, irá se salvar. Aleluia. A cruz foi entregue para você, porque nela você precisa morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos olhar para a palavra de Deus lá em João. Abra comigo João. João capítulo 12 e versículo 27. A gente vai olhar para a Bíblia. João 12 e 27. A gente vai entender que Jesus, como homem, ele também, nesse momento, ele sentiu a pressão da cruz. Só que ele ouviu do Pai. O Pai disse, ô filho, e conjecturo eu, você vai para a cruz. Você vai morrer na cruz. Eu imagino como é que está você ouvindo, você nessa noite, dizendo que você tem que morrer na cruz. Que você vai ter que enfrentar a cruz na tua vida. Você vai ter que enfrentar a arma de Deus na tua vida. Aleluia. Sabe por quê? Olha o que diz o texto. 27, Lucas 9, 27. Jesus diz assim, agora, a minha alma está, o que diz a tua Bíblia? Perturbada. E ele, aparece um E. E ele diz, e o que direi? O que direi eu? E ele cita duas coisas que ele poderia dizer. Pai, salva-me dessa hora. E aí Jesus vai fazer uma afirmação. Presta atenção nisso. Jesus vai dizer no final do versículo. Mas foi para esta hora que eu vim. Jesus está falando, ei, Pai, o Senhor falou que eu vou morrer na cruz, eu vou para a cruz. Aleluia. O que eu poderia dizer? Salva-me dessa hora? Ó, não, eu vou ir para a cruz, porque foi para isso que eu vim. Eu vim para morrer na cruz. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E quando nós olhamos para a palavra cruz, quando nós olhamos para a Bíblia, falando a respeito da cruz, a gente vai olhar lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 21, e versículo 23, a Bíblia nos dizendo que quem fosse pendurado em um madeiro, quem fosse pendurado, seria uma pessoa maldita, estaria uma maldição sobre essa pessoa.
Agora eu quero que você olhe para Gálatas, abre comigo, vem comigo na Bíblia, Gálatas 3, e versículo 13, Gálatas 3, versículo 13, olha o que vai dizer a palavra de Deus a respeito disso. Gálatas 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Sabe o que eu entendo com isso? É que a cruz, a maldição da cruz se transformou em bênção para a minha e para a sua vida. Era maldito aquele que morresse numa cruz. Mas o Pai disse: você vai para a cruz, porque eu vou transformar a maldição em bênção. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. E aí, sabe o que eu entendo com isso, irmãos? É que não existe uma maldição hereditária. A gente aprendeu isso. Não existe uma maldição hereditária. Não existe alguém falar: Léo, o meu avô era desse jeito, e daí, nossa, e meu pai também carregou essa maldição na vida dele, e agora também caiu sobre os filhos, até chegar nos netos, até chegar a mim. E estamos com essa maldição sobre a nossa vida. Não existe maldição hereditária. Sabe o que existe? Um ciclo de erros, um ciclo de uma malcriação, onde os pais viam os filhos viam os pais fazerem coisas erradas, criaram os filhos daquela maneira, e o tempo foi se passando, gerações se passaram, e esse ciclo não foi quebrado. Sabe por quê? Porque faltava uma cruz na vida dessa pessoa. Aleluia. Mas agora, quando eu entendo a loucura da cruz, aleluia, quando eu entendo que eu preciso tomar a minha cruz, aleluia, Jesus, Ele quebra esse ciclo, e Ele transforma a maldição em bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu convido você que está no templo aqui nessa noite, você que tem vivido isso, você até acha que é uma maldição passada, né, de tantas gerações atrás na tua vida. Você que está me ouvindo em casa, você acha que é uma maldição na sua vida, mas Jesus quer te apresentar uma cruz, porque na cruz, aleluia, se torna em bênção. A cruz, ela torna esse ciclo em bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando eu olho para a palavra de Deus, eu li muitos textos aqui, muitas cartas do apóstolo Paulo. Por quê? O apóstolo Paulo era um cara que entendia de cruz. O apóstolo Paulo era um cara que aceitou a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo foi um cara que viveu, pregou essa cruz. Aleluia. E olha o que diz no texto, lá em Gálatas, capítulo 2 e versículo 19 e 20. Olha para a Bíblia, Gálatas 2, versículos 19 e 20. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Aleluia. Eu fui morto com Cristo na cruz. Em outra versão vai dizer, versículo 19: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver com Deus. E olha que diz o versículo 20, aleluia, eu já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé, pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Irmãos, Paulo, um perseguidor, Paulo, um religioso, alguém que vivia uma vida achando que estava perto de Deus, quando na verdade estava longe. E quando ele recebe a cruz, a sua vida é transformada. E ele diz: olha só,
eu amo tanto a cruz, eu recebi, eu aceitei a cruz, que a minha condição é essa: eu já estou crucificado com Cristo. E a vida que eu vivo agora, não vivo mais eu não, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Uma outra verdade sobre a cruz é que quem aceita a cruz agrada ao Pai. Quando eu olho para o texto de Isaías, o profeta Isaías lá, Isaías 53:10, a palavra de Deus vai nos dizer que o Pai, Ele colocou o Filho lá na cruz. O Filho foi para a cruz, Jesus, Ele foi para a cruz. E sabe o que Deus fez? Deus não disse: nossa, coitadinho do meu filho, olha só. A Bíblia diz que Deus se agradou. A Bíblia diz assim, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ei, sabe o que o Pai, ao ver Jesus lá na cruz, o Pai se agradou. Sabe o que eu entendo? Que todas as vezes que eu e você aceitamos a cruz de Cristo, todas as vezes que uma pessoa aceita a cruz, o Pai se agrada dela. Quer agradar a Deus? Uma das coisas é aceitar a cruz do Pai. Louvado é o nome do Senhor. É por isso, irmãos, é por isso que nós não temos uma cruz aqui no templo com Jesus crucificado. Porque Jesus, Ele foi crucificado, mas Ele ressuscitou. A cruz, ela está vazia. Jesus não está lá, porque Ele ressuscitou. E agora, quando eu e você aceitamos a cruz para a nossa vida, quando somos crucificados na cruz com Jesus, nós recebemos a mesma esperança. Sabe qual é? Que se Ele ressuscitou, eu e você também vamos ressuscitar. Aleluia! Porque nós estamos pregados na cruz com Cristo. Aleluia! É por isso que a cruz dos crentes, é por isso que a nossa cruz está vazia. E nós não precisamos carregar ela como um amuleto, carregar ela na parede, não! Sabe aonde que eu e você precisamos carregar a nossa cruz? Sabe por que Jesus disse assim: ei, quer me seguir? Desce. Só que você precisa fazer uma coisa. Você precisa aprender a perder. Você tem que negar a si mesmo. E você precisa tomar a sua cruz todos os dias e carregar ela. E a cruz está vazia. Sabe aonde que nós temos que carregar essa cruz? Essa cruz, ela não é visível, irmãos. Essa cruz, ela é carregada no jardim da nossa adoração. Essa cruz, ela tem que ser carregada no altar da nossa adoração. Por quê? Porque aonde nós formos, aonde nós estivermos, nós ali estamos diante do nosso altar, o nosso altar de adoração a Deus. E qualquer circunstância da nossa vida, nós entramos no altar da adoração a Deus, levantamos a nossa cruz, e ali ela está vazia. Por quê? Porque você deve estar crucificado nela. Olha o que diz o texto, Gálatas 5 e 24. Gálatas 5 e versículo 24. Esse texto é fantástico, gente. Você pertence a Cristo? Quem pertence a Jesus aqui? Glória a Deus. Vamos ver se tu vai dar glória a Deus agora no 24. Tá? Aleluia. Gálatas 5 e 24. Olha o que diz o texto. Os que pertencem a Cristo crucificaram
a sua carne, as suas paixões, os seus desejos. Irmão, sabe o que quando Deus falou comigo através dessa palavra, eu imaginei o meu altar da adoração, eu imaginei esse lugar, esse jardim, aonde eu me apresento para Deus. Esse lugar é espiritual, irmãos, entenda isso. Esse lugar é quando você se coloca lá no teu quarto, ou em qualquer lugar que você esteja, e você vai se apresentar a Deus, você vai orar ao Senhor, você vai adorar a Ele, e eu imagino esse lugar tão lindo. Pensa comigo esse lugar, o jardim da tua adoração, onde você oferece o sacrifício a Deus, a adoração a Deus, o altar de adoração a Deus. Imagina esse lugar, e você vai caminhando nele, e você escolhe ali um lugar, e você pega a cruz que o Pai te deu, e você crava ela no chão, e ela fica ali. Sabe o que o Pai espera? É que eu e você peguemos os pregos, os cravos, e nós vamos ali, estendemos a nossa mão e crucificamos o nosso eu, crucificamos a nossa carne, crucificamos os nossos desejos, crucificamos as nossas paixões. E o Pai que se agradou de ver Jesus ser moído na cruz, Ele olha para mim e para ti, e se agrada dessa hora. Aleluia. Você quer pegar os pregos do amor e cravar na sua carne, na cruz? Quem tem coragem de pegar os pregos, os cravos, e chegar na cruz e se crucificar ali? Os desejos, as paixões, os intentos. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Irmãos, e eu já vou caminhar para nós finalizar nessa noite. Quando uma pessoa, e a gente conheceu isso, quando Jesus foi crucificado, a cruz, ela era destinada para os bandidos. A cruz era destinada para aqueles que cometeram crimes graves. Eram eles que eram crucificados. Eram eles que eram malditos. E sabe o que acontecia com uma pessoa na cruz? Ela era crucificada, né? Cravavam ali os cravos para ela ficar bem cravada na cruz, porque ela iria ter uma morte lenta. Ela deveria sofrer mesmo na cruz. E quando eu estudava, eu vi que os soldados, eles passavam ali na cruz, e para ter certeza que a pessoa iria morrer na cruz mesmo, ela teria uma morte lenta, mas para ter certeza, sabe o que eles faziam? Eles quebravam os ossos, eles batiam nos joelhos, eles quebravam, para que a pessoa morresse de verdade. Com Jesus não foi assim, porque havia uma profecia, lá em Salmos 34 e 20, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Mas agora, sabe o que o Pai faz? Quando nós entramos no jardim da adoração, a cruz está posta, ali nós começamos a crucificar o nosso ego, a nossa carne, o nosso eu. Estamos ali crucificados. E o Pai, Ele passa nesse lugar para sentir o aroma, sentir se está agradando Ele. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. E o Pai, quando é necessário, sabe o que Ele faz? Para ter certeza que você está mortinho, Ele dá uma quebradinha, Ele dá uma batidinha, Ele quebra os ossinhos, mais um pouquinho. Sabe por quê? Para ter certeza que você está morrendo mesmo. Sabe por que eu estou falando isso? É porque o Pai, muitas vezes Ele precisa nos quebrar. Muitas vezes o Pai precisa nos moer, para que a gente seja realmente ali na cruz,
crucificado. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. E para ter certeza que nós vamos ali morrer, as nossas paixões, os nossos desejos. E eu faço essa pergunta para nós nessa noite. A cruz, a arma de Deus, quem aceitará ela? Quem está disposto a aceitar a cruz? Quem está disposto a carregar a sua cruz? Carregar a sua cruz para que você seja crucificado nela. Você falava que queria levar a cruz, né? Vou ter que levar a minha cruz, né? Tenho que levar essa cruz até o fim agora, porque você achava que eram os teus problemas, porque você achava que eram os seus fardos. Mas a cruz que você tem que levar é para que você mesmo seja morto e crucificado nela. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. O último texto que eu quero ler está lá em Gálatas também, capítulo 6. Vamos ler ele de pé? Se coloca em pé quem está aqui no templo. Gálatas 6 e versículo 14. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. Gálatas 6, versículo 14. Mas longe de mim esteja me gloriar em alguma coisa, que não seja a de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha o que ele vai dizer: pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. A cruz serve para crucificar o mundo para você. E a cruz serve para crucificar eu e você para o mundo. Quem aceitará essa arma de Deus? Quem é capaz de aceitar essa arma de Deus para a sua vida? Essa arma que é capaz de destruir o nosso ego. Essa arma que é capaz de destruir o nosso eu. Essa arma que põe em segundo plano os nossos desejos. Porque eles devem ser crucificados, martelados na cruz. Eu falei no início do culto, irmãos, que a cruz foi o divisor de águas na história do universo. E eu quero dizer que se você aceitar a cruz, se você aceitar ser crucificado com Cristo na cruz, se você aceitar crucificar o mundo para você e você para o mundo, a cruz vai ser um divisor de águas na tua vida. Você crê nisso? Aleluia. Eu quero cantar nessa noite, junto com a adoração. Presta atenção nessa letra, e que o teu coração venha a ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Imagina uma cruz bem grande no altar da tua adoração. Imagina uma cruz bem grande no altar da adoração. No jardim que você veio adorar a Deus, está ali posta uma cruz bem grande. E essa cruz é para você, é para mim. E nós vamos ali ser crucificados. O nosso eu, as nossas paixões, os nossos desejos. Você consegue se aproximar da cruz nessa noite? Eu consigo me aproximar da cruz. Eu consigo me chegar aos pés da cruz e me humilhar e dizer: Pai, eu estou aqui, mata-me a mim, crucifica-me a mim, eu quero morrer. Eu quero morrer para o mundo. É por isso que eu falei que os jovens precisam se arrepender, porque a cruz vai trazer avivamento. A cruz, ela vai trazer vida. A cruz, ela vai ressuscitar quem estava morto. Mas para isso tem que passar pela cruz, irmão. Tem que passar pela cruz, não tem escolha. Sem cruz não existe céu. Não quero ir por atalhos,
quero seguir o caminho que tu preparastes para mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparastes para mim, Senhor. Tem um caminho preparado para a cruz. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, vou passar pela cruz e me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Portanto, me amar, vou passar pela cruz e nela me ver, vou passar pela cruz e erguer um altar onde a oferta sou eu, crucifico meu eu, te agradeço, ó Jesus. Fui comprado na cruz, gerado na cruz, redimido na cruz, restaurado na cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Portanto, me amar, vou passar pela cruz e nela viver, vou passar pela cruz e erguer um altar onde a oferta sou eu, crucifico meu eu, te agradeço, ó Jesus, pela cruz. O Senhor quer gerar na cruz nessa noite. O Senhor quer redimir pessoas na cruz nessa noite. O Senhor quer ressuscitar pessoas através da cruz. O Senhor quer dar vida através da cruz. Aleluia. Você quer passar pela cruz? Você quer erguer esse altar onde a cruz está posta, aonde a oferta sou eu, onde a oferta é você. E ali nós somos crucificados, somos quebrados, somos moídos, porque o Pai quer nos dar vida. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós oramos. Aleluia. Pai,
muitas pessoas veem a cruz como um objeto, muitas pessoas veem a cruz como um artifício, muitas pessoas veem a cruz como tantas coisas. Mas a cruz tem o propósito de nos matar. A cruz foi feita para nós. A cruz deve ser levada por nós, para que quando cheguemos à tua presença, quando os nossos desejos querem se manifestar, quando nossas paixões querem se manifestar, nós levantamos a cruz e crucificamos o eu, crucificamos a nossa carne ali, com os pregos do amor. E se não bastar, Pai, pode moer. Se não bastar, Pai, pode quebrar-nos ali na cruz, porque nós queremos ressuscitar, como Cristo ressuscitou. Aleluia! O Senhor disse que se agradou de ver Cristo ali na cruz sendo moído. Aleluia! Mas Cristo ressuscitou. Aleluia! E Ele está vivo. E assim como Cristo ressuscitou, está vivo, nós também vamos ressuscitar. Aleluia! E estaremos para sempre com o Senhor. Deus, mas nos ajuda a entender que precisamos da cruz. A cruz precisa ser carregada todos os dias. Nos ajuda a carregar essa cruz. Nos ajuda a carregar essa cruz que está vazia. Aleluia! E essa cruz vai ser pregada a nós mesmos. Aleluia! Eu vou passar pela cruz. Diga. Vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Por quê? Por tanto me amar, vou passar pela cruz e ver quem? Nela me ver. Vou passar pela cruz e fazer o que? Erguer um altar, onde a oferta sou eu. Crucifico meu eu, te agradeço, ó Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pela cruz. Quantos podem agradecer ao Pai pela cruz? Quantos podem adorar a Jesus? Quantos podem adorar ao Pai pela cruz? A cruz, aleluia, está erguida no altar da nossa adoração. Aleluia, para que o nosso eu seja crucificado. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa trazer vida a você, através dessa palavra, através do que foi falado nessa noite. Temos aqui muitos irmãos e irmãs que de Vacaria que estão nos acompanhando, lá do estado de São Paulo, também ali de Farroupilha, São José do Ouro e Sarandi. Olha só, que Deus abençoe os irmãos que têm acompanhado a De Vacaria nas redes sociais, que Deus possa edificar a tua vida através desse meio, desse canal onde está sendo falado a palavra de Deus. E desejo que Deus venha abençoar a tua vida e te dar uma ótima semana. Quem crê pode levantar as mãos para o céu. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, e que daqui em diante a cruz esteja posta no seu altar.